O alerta principal, Fabiola, são as mais de 5.000 pessoas que já morreram nesse conflito. Esse é o alerta principal. A segunda coisa mais preocupante é que esse número pode se tornar muito maior a partir dos desdobramentos desse conflito. E desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas furou o escudo de ferro de Israel, o mundo convive com a perspectiva tétrica de uma invasão dos exércitos israelenses à faixa de Gaza. E nesta quinta-feira, numa visita que fez às tropas, ali a poucos quilômetros de Gaza, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ele aproximou o fósforo do pavio. Ele disse lá: quem vê Gaza de longe verá de dentro, eu prometo. Estava falando para os soldados, estão ali de prontidão. Nossas manobras vão levar a guerra para dentro do território deles. Será longo e intenso o combate, disse lá o ministro da Defesa de Israel. Se essa incursão se confirma, Fabiola, não vai ser a primeira vez que soldados de Israel entram em Gaza, mas pode ser a mais devastadora. Ao derramar o sangue ali de 1.400 pessoas em solo israelense, capturando 200 de reféns, os terroristas do Hamas, eles como que convidaram Israel para fazer uma visita militar a Gaza. Agora, como o Benjamin Netanyahu está agora, por conta desse conflito, com o governo remoçado, ele se sente em condições de dizer que o objetivo militar de Israel nesse momento é arrancar o Hamas de Gaza pela raiz. Anteriormente, Israel só podava as ramagens, agora quer arrancar o Hamas de Gaza pela raiz. Considerando-se que, além do braço terrorista, o Hamas exerce o poder político na faixa de Gaza, o Netanyahu precisa responder a uma pergunta que já deve ter sido, inclusive, feita a ele pelo espelho. Erradicando-se o Hamas, quem vai governar esse enclave palestino de Gaza? Dependendo da resposta, a frase do ministro da Defesa de Israel, nossas manobras vão levar a guerra para o território deles, ela passa a ser uma frase incompleta. Se não informar quem ou o que pretende colocar ali no espaço político que hoje é ocupado pelo Hamas, o Estado de Israel corre o risco, Fabiola, de prender a si mesmo, dentro de Gaza, um território que Israel mantém sob cerco há quase 2 décadas. Então, hoje, o debate sobre a tese dos 2 estados, um Estado de Israel já criado, outro Estado palestino ainda por criar, esse debate, que é o único capaz de levar a paz naquela região, ele foi arrastado para um nível abaixo da estaca zero. Essa ocupação de Gaza, ainda que parcial, ainda que o desejo de Israel seja estabelecer ali um território que distancie mais o Hamas do seu próprio território, ainda que seja esse o objetivo, a ocupação de Gaza por Israel faria sumir do mapa, Fabiola, esse caminho único que pode levar à paz, que é o reconhecimento de um Estado palestino com autonomia para gerir os seus próprios destinos. Né? Então, esse é o estágio que nós estamos. Mais de 5.000 vítimas e uma invasão por terra de Israel, além de fazer sumir esta única fórmula que poderia levar à paz, vai resultar em muitos mortos, Fabiola. E um confronto longo, as armadilhas que o Hamas montou ali não serão negligenciáveis e a perspectiva é a pior possível. Você publicou hoje uma coluna dizendo que mais de 50 países se uniram para pedir uma convocação de uma reunião de emergência depois do veto dos Estados Unidos à pausa humanitária. Explica para a gente que reunião é essa, Jamil, e qual é a esperança de que saia alguma coisa daí agora dessa vez? Boa questão, viu, Fabiola? Mas só para a gente colocar aqui de uma forma muito clara para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo aqui. A ONU não existe por si só, né, no vácuo. Ela é o resultado do que os governos querem que ela seja. Se os governos não têm nenhum tipo de acordo sobre um assunto, a ONU não tem o direito de se pronunciar sobre aquilo. É simples assim. Então,
quando a gente fala, bom, onde está a ONU nessa questão? A ONU não pode fazer nada se o Conselho de Segurança não chega a um acordo. Quem é o Conselho de Segurança? São os governos nacionais. Então, é muito importante que a gente entenda que existem responsáveis pelo imobilismo da ONU. A ONU ela não é incapaz porque ela quer ser incapaz. Ela é incapaz de lidar com os conflitos no mundo hoje porque não existe acordo sobre praticamente nada, Fabiola, nos últimos conflitos. Olha, vamos só pegar aqui alguns. Síria, 10 anos de conflitos. 10 anos de conflitos, na verdade mais, mas o auge, basicamente levando ali 10 anos. O que aconteceu nos 10 anos do conflito na Síria? Vetos e mais vetos no Conselho de Segurança de um lado ou de outro. E aí, obviamente, a ONU jamais conseguindo atuar na guerra na Síria. Uma guerra que, por baixo, matou 300 mil habitantes do país, da Síria. Ou seja, você tem ali uma situação muito grave. Ucrânia também a ONU não consegue fazer nada. Por quê? Porque não existe um acordo sobre o que fazer com uma crise dessa. E agora, mais uma vez, a gente vê de novo a comunidade internacional completamente rachada e sem conseguir fazer qualquer coisa. E aí o que aconteceu? O governo americano tinha vetado, a gente se lembra, você se lembra, quarta-feira, o governo americano foi o único que votou contra a resolução brasileira pedindo uma pausa humanitária. Mas pode isso? Um só país pode? Pode, porque justamente em 1945, quando a ONU foi criada, ela foi criada com essas regras, que 5 países sozinhos, ou seja, na verdade só eles, podem ter esse poder de veto. Tem toda uma explicação, inclusive geopolítica, para isso, depois a gente até pode entrar nessa discussão, mas o fato é que desde 1945 esses 5 países têm um poder de veto. Com o poder de veto de um deles, no caso os americanos, nesse caso de Israel, acabou o assunto, ali não pode ser tratado. Muito bem. E aí o que fazem esses governos agora? Esses 50 governos, são vários governos, principalmente do Oriente Médio e da África, pedem que a Assembleia Geral da ONU se reúna para tratar de uma forma emergencial a situação em Gaza. Qual é a diferença? Bom, na Assembleia Geral é mais fácil passar a resolução. Basta mais de 50% dos votos. Né? Se você pensar que só nesse grupo que pede a reunião já temos aí mais de 50%, não é impossível pensar que, eventualmente, a Assembleia Geral vai ter votos suficientes para condenar Israel e para pedir, por exemplo, a criação de um corredor humanitário. Mas a gente cai num outro problema, Fabiola. A Assembleia Geral, numa resolução, ela não tem o mesmo poder da resolução do Conselho de Segurança. É uma resolução que, claro, cria um constrangimento para o governo de Israel, põe pressão, faz tudo isso, verdade, mas na prática não consegue destravar a situação. Então, é uma situação dramática para os palestinos. Isso em qualquer outro tipo de conflito também é a mesma coisa. Quando os países não chegam a um acordo, sinceramente, a maior vítima é aquela que não está nem aqui na ONU em Genebra, nem na ONU em Nova York, são aquelas pessoas que estão, só para você ter uma ideia, Fabiola, hoje o número saiu pela manhã aqui na ONU, a estimativa é de que mais de 1.000 corpos estejam sob os escombros na faixa de Gaza ainda. Mais de 1.000 corpos ainda não retirados. Não está nessa conta dos 4.000 que você acabou de anunciar. Esses são 1.000 corpos que ainda estão debaixo dos escombros e que ninguém sabe ainda quem são. Então, é absolutamente dramático. Quando a gente fala, bom, cadê a ONU? Na verdade, é cada um de nós batendo no nosso próprio governo, dizendo, onde estão vocês? Ô Jamil, uma notícia que chega também de Israel nessa guerra é sobre os reféns, né? Me chamou a atenção também essa informação hoje divulgada pelo governo de Israel. Põe aqui no telão que eu vou abrir essa reportagem para a gente ler juntos. A maioria dos reféns sequestrados pelo Hamas está viva. Essa é uma notícia que chega hoje. O exército israelense informou que, num comunicado, que a maioria dos reféns sequestrados pelo Hamas está viva. Aproximadamente 200 reféns se encontram atualmente detidos na faixa de Gaza. Desses, mais de 20 são menores de idade e entre 10 e 20
tem mais de 60 anos. A maioria deles está viva, afirmaram várias vezes ali os militares durante esse pronunciamento. Vários militares israelenses estão entre os sequestrados, foi o que disse o ex-chefe do Hamas numa entrevista a uma TV. Entre eles há membros do alto escalão da divisão de Gaza. Os extremistas querem negociar a troca de todos os prisioneiros palestinos em Israel pelas pessoas sequestradas. Eu queria entender um pouco, o Jamil, como é que está essa negociação para esses reféns, né? Porque eles querem liberar também os que estão nas mãos do exército de Israel, né, para que eles façam essa troca. E essas informações são confiáveis, quer dizer, estão realmente vivos? São 200 reféns que estão nas mãos do Hamas agora? E como é que está essa negociação? Olha, essa é a informação também que a ONU tem. Agora, vamos também tentar colocar no contexto. Esses reféns precisam estar vivos para que eles tenham qualquer tipo de valor, perdão por falar assim, mas nós estamos falando de um grupo que comete atos terroristas. Esse grupo precisa daquelas pessoas vivas para justamente barganhar uma troca. De nada serve que aqueles reféns estejam mortos. Então, é uma excelente notícia, certamente, para as famílias, para os amigos, para qualquer um que tem um coração no lugar. Sim, é extremamente importante. Agora, também é importante a gente entender que justamente eles vivos eles servem justamente para uma troca. Troca com o quê? Com os militantes do Hamas que estão presos em Israel. Essa é a troca que pretende ser feita. Olha, primeiro, me chamou muita atenção uma declaração do Netanyahu dizendo que a guerra será longa. Primeiro, porque isso me chama atenção, porque significa que haverá muito mais mortes do que as que ocorreram até agora. Ou seja, a chacina vai continuar, principalmente com a invasão por terra da faixa de Gaza. Isso me chamou muita atenção. E me chamou a atenção também porque significa que o Netanyahu quer prolongar essa guerra. E por que ele quer prolongar essa guerra? O Netanyahu estava fraco. A guerra o mantém no poder. Enquanto houver a guerra, ele estará no poder. O que se diz é que, acabando a guerra, o Netanyahu sairá. Então, o que ele faz? Vou fazer uma guerra prolongada. É isso que é assustador. E é assustador que a maior potência do mundo, os Estados Unidos, estejam apoiando essa estratégia de prolongamento da guerra, de a guerra demorar mais. Iriam entrar hoje os caminhões com ajuda humanitária. Não entraram mais. Talvez entre amanhã, ou depois de amanhã, ou talvez não entre, porque a guerra será prolongada, disse o Netanyahu. Quer dizer, isso é que é terrível. Terrível que não estão falando em parar, estão falando em continuar a guerra, em prolongar a guerra, em mais mortos, mais matanças. Isso é que não dá para entender. Dá para entender. As pessoas querem se perpetuar no poder, especialmente esses ultraconservadores, o Netanyahu, o Hamas também quer se perpetuar no poder. E, para isso, ele vai manter esse conflito, esse estado de beligerância, de terrorismo, de terror. Quem está sofrendo com isso é quem não está no poder. É a população civil da Palestina e de Israel. Isso é que me chama a atenção. Querem se perpetuar no conflito e no poder. Até estava ouvindo, é isso que você está falando, né? O drama de quem está lá, principalmente na faixa de Gaza nesse momento, né? O Jamil diz que eles colocam a expectativa para a entrada de alguns caminhões, mas você imagina, são poucos caminhões que vão entrar diante da necessidade da faixa de Gaza. O que a ONU diz é que
possivelmente, é a nossa reportagem aqui, vou até abrir aqui a reportagem para que a gente possa mostrar, o que eles dizem é que a entrada de ajuda pode acontecer em até 2 dias, né? Os caminhões, eles estão lá com mantimentos e água estacionados do lado egípcio, aguardando essa liberação. A autorização e o anúncio de ajuda humanitária para a população palestina foram feitos na quarta-feira, mas até agora nada, né? O presidente dos Estados Unidos disse que a abertura ia acontecer hoje, e a expectativa da Organização das Nações Unidas, porém, é de que o auxílio só tenha permissão para entrar no sábado ou no domingo, que foi exatamente o que o Jamil Chad disse aqui. A previsão é de até 2 dias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele chegou à passagem da fronteira de Ramá na manhã de hoje para justamente preparar essa entrega. E o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários disse, abre aspas, estamos em negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir uma operação de ajuda em Gaza que comece o mais rápido possível. A primeira entrega deve começar amanhã ou depois. Quer dizer, não é agora, não é hoje, diante da necessidade. E aí a gente tem alguns relatos que a gente recebe, como por exemplo esse, dessa reportagem da Heloísa Barrense, que ouviu aqui uma pessoa que está em Gaza e diz, olha, 45 pessoas abrigadas comendo um pão por dia e achando água no chão. Olha isso, eles estão praticamente bebendo água de poça d'água. Foi o relato feito pelo professor palestino Rafah Al-Najjar, de 28 anos. Ele está há dias com dificuldade de receber notícias da família, desde que os bombardeios começaram na faixa de Gaza. Morando no Brasil há 3 anos, Rafah contou que a família quase não consegue se alimentar e tentam sobreviver com o mínimo. Esse é o relato desse professor palestino que mora no Brasil e que traz informações da família dele lá que está em Gaza. Disse ele, abre aspas, eles estão comendo um pão por dia, não tem muito, tentam encontrar água no buraco do chão, mas não dá conta para todo mundo. Não dá para tomar banho, não dá para lavar nada. É água, o pouco de água que eles encontram é para beber. O professor afirma que os parentes não conseguem falar com ele com frequência, já que não há luz elétrica nem internet, né? E eles dizem, eles não conseguem carregar celular, não tem como se conectar, porque isso foi cortado. Às vezes eles conseguem carregar um telefone com uma bateria de carro, e aí eles utilizam os dados móveis para avisar que eles estão vivos. Mas hoje há muitas pessoas que têm parentes lá em Gaza e que estão há dias também sem comunicação, né? E por isso essa preocupação. Na sexta-feira, após impor um cerco total a Gaza, Israel ordenou que a população deixasse a área norte do território, onde está a família do Rafah. No entanto, o professor diz que eles permaneceram na cidade, porque eles não tinham alternativa, eles não têm lugar para ficar no sul de Gaza, não tinham condução para ir até lá. Então não tem como eles saírem de lá. Qual?